2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 8. Deixa eu dar uma introdução aqui, porque como a gente vai a partir do verso 8, na semana passada nós falamos exatamente, né, sobre os sofrimentos dos Tessalonicenses, né, da igreja em Tessalônica, que Paulo fala que do mesmo jeito que eles sofreram, né, do mesmo jeito que eles padeceram, né, nas mãos dos perseguidores, que em breve viria o alívio, né, em breve Cristo estaria com eles, apesar que até hoje nós estamos aguardando, mas Paulo ele fala sobre a questão dos Tessalonicenses aguardarem, né, a vida de Cristo. Ele fala, né, do mesmo jeito que vocês sofreram com a gente, em breve estaremos juntos em alívio. Né? Então Paulo fala que, né, em breve estaremos juntos na glória, falando para os Tessalonicenses. E aí a partir do verso 8, Paulo ele fala sobre o castigo, né, para aqueles que não quiseram ouvir, aqueles que não creram no testemunho, aqueles que não creram no evangelho. Aí diz assim, vamos lá, vamos ler do verso 8 ao verso 12, tá? Vamos lá. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos ler o verso 1, aliás, o verso 8, novamente. Ele diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. A explicação diz o seguinte: o fogo é o símbolo do castigo. Essas palavras significam, literalmente, dar o castigo completo. Então, Paulo, a partir desse verso 8, ele já menciona o castigo para aqueles que não creram no Evangelho. O castigo para aqueles que não obedeceram a Cristo. Sabemos que este castigo eterno, né, simbolizado pelo fogo, como o inferno e o lago de fogo, esse castigo é reservado para aqueles que não creram, para aqueles que não se arrependeram. Uma frase que eu sempre cito, gente, toda vez que eu menciono céu ou inferno, que o inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. Tá? De quem não se arrependeu, de quem não creu na obra de Cristo, de quem não creu no Evangelho. Então, porque as pessoas acham que o inferno é para quem merece, para quem fez coisas erradas. Nós também fazemos coisas erradas, nós também pecamos, e aí? Né? Então, o céu é para quem, o inferno é para quem não se arrependeu. Do mesmo jeito que o céu não é lugar de quem não pecou. O céu é lugar de quem não se arrependeu. Então, Paulo fala, ele fala sobre o castigo, tanto olha o restante da explicação aí, ó. Não conhece a Deus, né? Fala a respeito da falta de relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. O castigo não é dispensado por causa da perseguição aos cristãos, mas porque eles não obedeceram à ordem de Deus para crer e invocar o nome do Senhor, a fim de serem salvos de seus pecados. A salvação nunca é obtida por obras, mas sempre pela fé que a pessoa coloca somente no Senhor Jesus Cristo. Então, bem explicado esse texto, né? Esse castigo, essa penalidade eterna, é justamente para aqueles que não tiveram relacionamento com Deus. Não foi porque eles perseguiram os cristãos, né? Porque dá ideia, para quem não entende o contexto, então eles foram castigados, eles vão para o inferno porque perseguiram os cristãos. Não simplesmente isso. Mas eles vão perecer no inferno, eles vão padecer, vão sentir essa dor eterna porque não creram em Cristo.
né? A salvação só pode ser dada mediante a fé em Jesus Cristo, né? Não são as obras que nos salvam, mas a fé em Cristo. E do mesmo jeito, aquelas pessoas que pensam assim, eu faço obra de caridade, eu faço bem às pessoas, eu sou uma pessoa boa, por isso que eu vou para o céu. Não. Quem disse para você que obra de caridade é que salva? O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. É crer na obra da cruz, é crer que Cristo realmente foi sacrificado pelos nossos pecados, é de fato se entregar a Jesus, é obedecer. E normalmente é assim, quando a pessoa ela se entrega a Jesus, quando ela crê em Jesus, né, ela passa a caminhar com Ele. Porque é impossível você crer em Cristo e não caminhar com Cristo. Não existe essa coisa só, eu creio em Jesus, mas eu caminho longe dele. Não existe relacionamento, gente, sem se falar. Né? Imagine, eu e minha esposa dentro de casa e a gente não se fala. Não há casamento. Imagine o pai e o filho, estão dentro de casa, mas não se falam. Não há relacionamento de pai e filho. Então, relacionamento é você caminhar junto. É você estar junto. Né? É conversar, dialogar, é ter intimidade. Então, quem crê em Cristo caminha com Cristo. E, mais uma vez, para ficar bem claro, não são as obras que nos salvam, mas a fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo menciona um castigo para aqueles que não creram em Cristo. Não foi simplesmente porque eles perseguiram os cristãos. Não, porque não creram em Cristo. Porque o evangelho estava sendo anunciado por Paulo em Tessalônica. Então, sabemos que a fé para crer em Jesus Cristo vem de Deus. Mas o trabalho de Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, o trabalho havia sido plantado naquele lugar. O evangelho havia sido lançado naquele lugar. Agora, crer no evangelho ou não, isso já não é com a gente, já não é com quem prega. Tanto é que o verso 9 diz o seguinte, olha, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo explicou a duração e a extensão do que é denominado, em outra parte da Escritura, inferno. Primeiro, é eterno, logo, não é uma experiência reversível. Segundo, a destruição significa a ruína e não envolve aniquilação, mas, sim, um novo estado de consciência, o qual é significativamente pior do que o primeiro. Ela é descrita como a ausência da presença e da glória de Deus. Então, quando Paulo fala aqui, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, né, ele se refere exatamente ao inferno. Né? Primeiro, ele é eterno, né? Eterno, não é uma experiência reversível, ou seja, não tem como a pessoa voltar, né? É para sempre. Né? E a destruição significa ruína e não envolve aniquilação, ou seja, vai sofrer e não vai ser aniquilado, não vai ter fim esse sofrimento. Então, gente, eu creio no céu, creio que existe um lugar para os salvos, eu creio que Cristo vai voltar e creio também que existe o inferno, um lugar para os não salvos. Por que eu creio que existe o inferno? Porque a Bíblia menciona, a Bíblia fala dele, a Bíblia fala do castigo. Né? Os que não entendem a palavra de Deus podem pensar assim, tá vendo? Deus castiga quem não quer ficar com ele. Não é simplesmente isso. Não. O castigo está reservado para aqueles que não creram. E ele deu o filho dele na cruz. Ele ofertou o filho dele na cruz. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para não perecer no inferno, eu preciso crer. A oferta já foi dada. A pregação de domingo, né? Cristo é a nossa oferta. Ele é a nossa oferta. Então, se ele foi aceito, nós somos aceitos. Mas para que você, para que eu, para que nós sejamos aceitos por Deus, precisamos aceitar essa oferta que foi Cristo em nossa vida. Né? A oferta chamada Cristo foi aceita por Deus. Não era assim na antiga aliança? As pessoas tinham que levar um animal, né? O animal tinha que ser macho, sem defeito. O sumo sacerdote examinava o animal, não examinava
o ofertante? Examinava a oferta. E a oferta tinha que ser perfeita. Então, a mesma coisa. Deus não examina nós, porque se a gente for examinado, vai encontrar defeitos, pecados em nós. Mas Deus examinou quem? A nossa oferta. Quem é a nossa oferta? Cristo é a nossa oferta. E a nossa oferta foi aceita. E se ela foi aceita, nós também somos aceitos. Só que o seguinte, para que eu seja salvo, para que você seja salvo, para que nós não perecemos na morte eterna, é necessário que aceitemos essa oferta. É importante que você aceite essa oferta. Se nós não aceitarmos essa oferta, né, não tem como, não tem jeito de haver salvação. Só a salvação quando eu aceito essa oferta. Né? E aí, isso é glorioso, né, pessoal? Isso é maravilhoso. Olha o que Paulo diz lá no verso 10. Ele diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. A explicação diz o seguinte: quando o dia do Senhor chegar, trazendo o castigo e a perdição para os incrédulos, quando a glória de Cristo for demonstrada, o resultado será descanso e alívio para os cristãos e o privilégio de compartilhar da sua glória. Essa é a glória a ser revelada dos cristãos, do qual Paulo fala. Né? Então, deixa eu parar aqui, já eu continuo, só para que vocês entendam. Quando Paulo ele fala, quando vier para ser glorificado nos seus santos, nós sabemos que quando Cristo voltar, né, para alguns, né, ou para muitos, será um dia de castigo, um dia de perdição. Quem são essas pessoas? Os incrédulos, os que não creram. Mas, para aqueles que estão em Cristo Jesus, será um dia para ser admirado, né? Um dia para ser glorificado, porque vai ser a glória de Deus em nós. Será a glória de Deus manifestada em nós. A gente sabe que Ele vai vir com, né, vai ser uma vinda vitoriosa, uma vinda gloriosa. Então, nós que somos igreja, vamos compartilhar dessa glória, vamos desfrutar dessa glória, gente. E isso resulta em descanso e alívio. E Paulo lhe fala isso para os Tessalonicenses, só recapitulando um pouquinho de semana passada, o que nós falamos na semana passada, eles estavam sendo perseguidos. Era uma igreja muito perseguida. Né? A perseguição era ferrenha na igreja em Tessalônica. Só que eles suportaram toda a perseguição, eles tinham um foco apenas em Cristo, eles estavam centrados em Cristo. Então Paulo ele escreve isso para eles, dizendo o seguinte: olha, o que está por vir é muito maior, é incomparável do que vocês estão passando. Então, tudo isso que vocês estão passando, toda essa perseguição, todas essas lutas que vocês estão enfrentando, mas isso vai ter um resultado lá na frente. Isso vai ter uma recompensa lá na frente. Né? Porque essa recompensa de quem crê em Cristo, a salvação, a sua vinda, né? É estar com Ele na glória. E aí, continuando aqui a explicação, ele diz: nesse momento, todos os cristãos o adorarão e prestarão culto a Ele, incluindo aqueles na igreja de Tessalônica, que haviam crido no testemunho de Paulo a respeito do Evangelho. Então, nesse dia, vamos prestar culto para Cristo, né? A Cristo, melhor dizendo, para sempre. A adoração será para sempre. Vamos adorá-la eternamente. Né? E essas pessoas que creram no testemunho, eu achei interessante essa testemunho de Paulo, na verdade, não era a vida pessoal de Paulo. Não, esse testemunho de Paulo a respeito do Evangelho é o que ele pregava. Era o próprio Cristo. Nós somos testemunhas de Deus. O cristão verdadeiro, ele é testemunha de Deus. Não é o que está escrito lá em Atos, né? Em Atos 2, quando houve lá o derramamento do Espírito Santo, né? Lá, eles estavam lá reunidos em Jerusalém, né? E houve derramamento do Espírito Santo, mas o que Jesus disse?
para os discípulos, olha, e vós sereis minhas testemunhas. Aliás, isso ele falou antes, né? No capítulo 1. Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, se somos testemunhas de Cristo, se fomos selados pelo Espírito dele, se fomos escolhidos por ele, então se somos testemunhas, daremos testemunhos, ou daremos testemunho dele. Então o testemunho de Paulo aqui não era falando de sua vida pessoal, embora o que Jesus fez em nossas vidas, o que Jesus fez na sua vida, isso tem que ser compartilhado, né? A sua história de vida, né? Como você era antes de conhecer Jesus, qual a vida que você levava, isso é muito importante. Só que o que fica enaltecido no testemunho de vida não é o que aconteceu com a gente, mas o amor de Cristo, né? Porque tudo foi por ele. Digamos, você era uma pessoa perdida, vivia na promiscuidade, você vivia na vida errada, né? Fazendo muitas coisas erradas. E as pessoas que estavam próximas de você viam tudo isso. E de repente você se converte a Cristo. Você abandona o caminho errado. Você abandona a vida errada. Poxa, que maravilha. É um testemunho de vida. Só o que fica enaltecido no seu testemunho de vida, na sua história de vida, foi a obra de Cristo. Porque você vai falar, olha, eu era assim, assim, assado, eu fazia isso. As pessoas me viam fazendo isso, mas Cristo me resgatou. Cristo transformou a minha vida, ele mudou a minha vida, tá vendo? Você atribui a Cristo, né? Você está atribuindo o amor de Cristo. Se não fosse o amor de Cristo, eu não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia de Cristo, eu estaria agora preso ou, quem sabe, morto, né? Então, o testemunho de vida é muito importante. Só que o que fica enaltecido nesse testemunho é a obra de Cristo em nós. É a palavra viva de Deus em nós. Então, esse testemunho de Paulo era exatamente a obra de Cristo, era o verdadeiro evangelho. Então, para os que creram nesse testemunho, sim, a vida eterna. Para os que creram nesse testemunho, sim, será levado por Cristo, estará com Cristo. Mas os que não creram, infelizmente, sofrerão aí a morte eterna. E aí, continuando no verso 11, Paulo diz, por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade à obra de fé. A explicação diz o seguinte, a vida de oração de Paulo é exemplificada 4 vezes nessa carta. Aqui ele orou como fez no verso 5, para que eles se comportassem de maneira consistente com sua identidade cristã, correspondendo ao chamado para a salvação, com vidas marcadas pela piedade e por poderosas obras da fé. Isso é maravilhoso, gente. Em outras palavras, Paulo aqui, ele mais uma vez menciona a oração, né? 4 vezes nessa carta ele fala sobre oração, que ele pediu a Deus por eles, né? E a oração de Paulo era exatamente isso, que eles permanecessem, que eles continuassem, né, firmes na identidade cristã que eles tinham e correspondendo ao chamado para a salvação. Então, quando fala aqui, por exemplo, vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade, ou seja, sabemos que o propósito de Deus, né, para os eleitos é exatamente isso, o chamado para a salvação. Nós somos chamados para ser salvos. E precisamos cumprir esse chamado. Então, quando a gente fala chamado, não é simplesmente se referindo aí a pessoa que tem algum dom, algum ministério dentro da igreja, não, mas todos os eleitos têm um chamado para a salvação. Nós somos chamados para a salvação. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito nesse mundo é que fomos chamados para a salvação. E precisamos perseverar, precisamos continuar, né, o que nós chamamos de perseverança dos salvos, né? Porque a perseverança vem de Deus em nós, né? Para você entender, quando a salvação é revelada no coração, né, quando a graça é revelada no coração,
essa revelação, né, essa graça revelada nos leva à perseverança. E não vem de nós, vem de Deus. Então, enquanto estivermos aqui, temos que cumprir o nosso propósito, o nosso chamado para a salvação. Olha que maravilha. Deus sabendo de todos os nossos pecados, Deus sabendo de todas as nossas falhas, por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos chama para a salvação. Isso é glorioso. Então, precisamos suportar, perseverar sim. Esse mundo está cruel demais. As perseguições só aumentam, né? Sabemos que esse mundo jaz no maligno, mas nós não podemos nos esquecer de que fomos chamados por Deus. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Eu não escolhi a Deus, Ele que me escolheu. Já na eternidade, antes do ventre materno. A Bíblia afirma isso. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo afirma isso. Antes do ventre materno, Ele já havia nos escolhido, já fomos chamados por Ele. Então, qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Cumprir esse chamado, cumprir esse propósito, né? É isso que nós temos que fazer. E aí, para encerrar, gente, essa palavra maravilhosa, lá no último versículo, verso 12, ele diz: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O andar digno, do verso 11, permite que Deus seja glorificado em nós, à luz de todos os propósitos. Que maravilha essa palavra, gente. Ou seja, fomos chamados para a salvação, e quando cumprimos esse chamado, quando andamos nesse chamado, Deus é glorificado em nós, né? Glorificado em nós, e nós somos glorificados nele, segundo a graça. Então, olha que maravilha isso. Quando cumprimos esse chamado, Deus está sendo glorificado em nós. E nós estamos sendo glorificados nele. Mas isso é por graça, né? Segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não foi pelo mérito. Não é pelo mérito. Você não caminha com Cristo porque você merece. Cristo não te escolheu porque você merece. Foi por graça. É favor imerecido, gente. Isso é glorioso demais. É favor imerecido de Deus. Você que, por exemplo, está aí e está distante de Deus. Você está com o seu coração bem frio, bem gelado com respeito às coisas de Deus. Mas no fundo, aí do seu coração, você tem o desejo de voltar, de recomeçar, de se levantar. Sabe o que é isso? É propósito em seu coração. Você foi chamado para a salvação, por isso que você não consegue viver longe. Você pode até tentar. Você pode até, eu vou caminhar sozinho. Você não vai conseguir. Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para a salvação, né? E esse propósito precisa ser cumprido. Lembra de Jonas, né? Você lembra de Jonas? Que tentou fugir da presença do Senhor. Deus mandou ele para um canto. Para Nínive ele quis ir para Tarsis, ele quis seguir do jeito dele, mas não teve jeito, gente. Teve que voltar, era propósito de Deus. Então, não tem como a pessoa fugir desse propósito, porque é por graça. É por graça. Se hoje caminhamos com Jesus, se hoje nós seguimos no caminho de santidade, se hoje estamos em Cristo, é por graça, é propósito dele. Tudo está ligado, chamado para a salvação, a graça revelada em nosso coração, tudo está ligado a uma coisa só. Né? Cabe a nós cumprir isso. Cumprir. É fácil cumprir esse chamado aqui nessa terra, mas não é de forma nenhuma. Não é fácil. Só que ele nos concedeu graça. Né? Ele efetua tanto querer como realizar. Então, se ele nos chamou, né? Se ele nos chamou, então ele vai nos capacitar. Voltando um pouquinho na abertura do culto, né? Que nós falamos sobre 2 Coríntios 12, que Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne e Deus fala para ele, olha, a minha graça te basta. Né? Então, você já tem, Paulo. O espinho vai continuar aí, mas a minha graça vai ser o escape para você. A minha graça vai ser a força que você precisa. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, gente, que isso fique claro. Né? Ele é glorificado em nós quando cumprimos esse chamado e nós somos glorificados nele, segundo a graça.
segundo a graça, ou seja, permissão dele, favor imerecido dele, né? Nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, merecíamos o inferno por conta da nossa natureza. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos concede perdão para que andemos, né, juntos com Ele. É isso. Precisamos andar junto com Deus todos os dias, cumprir esse chamado todos os dias. Tá? É propósito dele. Eu quero aqui orar por todos vocês. Quero orar por você que está aí com o seu coração frio. E você que está do outro lado dizendo assim, poxa, essa palavra foi para mim. Porque eu realmente estou com o meu coração frio, estou distante. E eu não consigo viver longe de Deus. Você não vai conseguir, você pode até tentar. Mas se você for chamado, se é propósito de Deus, acabou. Nada pode ir contra a vontade dele. Nada, nada, nada. Ele é soberano. E graças a ele por isso, né? Ele insiste em nós, né? Ele nos atraiu com cordas humanas, como está lá em Oséias, né? Por amor. Ele nos atraiu por amor dele. E você foi atraído por Deus. Só que vai ver nessa sua caminhada, as coisas do mundo te atraíram. As coisas mundanas te atraíram. Mas o que te atraiu primeiro, antes do seu nascimento, foi o amor de Cristo. Ouça isso. Não foram os pecados, não foram as coisas mundanas. Cristo te atraiu primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, ele está falando para você hoje, para você se voltar para Ele, para você se alimentar dele, né? Estar aos pés dele. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa palavra tão gloriosa, Deus. O Senhor nos chamou para a salvação. E quando cumprimos esse chamado, o Senhor é glorificado em nós e nós no Senhor. Isso é por graça, Deus. O que seria de nós se não fosse a Tua graça? Obrigado, Pai. Eu oro por essa pessoa que está do outro lado, que está com o coração frio, essa que foi atraída pelas coisas mundanas, por esse mundo, e se sente perdida. Mas no fundo do coração dela, eu sei que o Senhor já a atraiu, Deus. E isso é latente na mente dela, isso tem insistido no coração dela, Deus. Peço, Senhor, a força do Senhor sobre ela, a Tua graça repousada sobre ela, Pai. Senhor, fortalece cada um que está do outro lado. Fortalece a todos nós, ó Pai, para seguirmos com o Senhor, para cumprirmos esse chamado, que não é fácil, ó Pai, nesse mundo. Sabemos que as coisas só pioram, mas o Senhor nos concedeu, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou para a salvação, e o Senhor nos dá o escape também, o Senhor nos dá força também, que é a Tua graça, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, entregamos, Deus, tudo em Tuas mãos, o nosso coração. Entrega a sua vida a Jesus também, você que está do outro lado, o seu coração, os seus caminhos. Confesse a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, o aceite de todo o seu coração. Senhor, o Senhor foi aquela oferta na cruz por nós, o Senhor foi a nossa oferta, o Senhor é a nossa oferta. E o Senhor foi aceito. Se o Senhor foi aceito, nós também somos aceitos. Graças te damos por isso, ó Pai. Por onde for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje e no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Onde me esconderei?
seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Onde me esconderei? Por onde for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui, hoje e no porvir, não terá fim, sempre estarás aqui, seu amor jamais me deixará. O seu amor me persegue,